Pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciando mais uma aula de Química e agora com um conteúdo novo, extremamente importante, que é semelhança entre átomos. Nós acabamos de ver na aula anterior o conteúdo de identificação de átomos, onde lá nós identificávamos em função do número de prótons, número de nêutrons, número de massa, número de elétrons. E agora, semelhança entre átomos é uma sequência deste assunto de identificação de átomos. Preste muita atenção, se ficou alguma dúvida no conteúdo de identificação de átomos, cuidado, volte às aulas, sane essas dúvidas, me procura no privado, porque aqui é um aprofundamento no assunto. Se você teve alguma dúvida, por certo que você vai ter problemas, tudo bem? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de semelhança entre átomos, existem basicamente três semelhanças atômicas que a gente vai estudar na aula de hoje. A primeira semelhança é o que nós chamamos de átomos que são isótopos. Neste caso, nós temos o fenômeno da isotopia. O que são isótopos? São átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico. Nós estudamos até o momento que o número atômico que a gente encontra na tabela periódica indica quantos prótons o átomo tem no núcleo. Então, átomos isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons e diferente número de massa e número de nêutrons. Tudo bem? Então, nós temos átomos que são semelhantes em seu número atômico. Semelhança entre átomos. Átomos que têm algo em comum, algo em semelhança. Tudo bem? E o fenômeno de isótopos, ou o fenômeno da isotopia, átomos que têm a mesma quantidade de prótons no núcleo, ou seja, átomos que possuem o mesmo número atômico. Os três nomes que nós veremos aqui hoje podem ser um pouco difícil para que vocês venham a compreender, mas no finalzinho da aula eu vou ensinar uma técnicazinha, um segredinho, para que vocês venham a entender sobre o assunto para fechar com chave de ouro. Tá bom? Vamos lá ver dois exemplos. Nós, em Química, conhecemos os isótopos do hidrogênio. Quais são os isótopos do hidrogênio? Ué, professor, existe mais de um hidrogênio na natureza? Não existe só um hidrogênio? Não, existem 3 hidrogênios na natureza. Mas ambos, os 3, têm um próton no núcleo. Um de número atômico. Tudo bem? A massa do primeiro isótopo é 1, a massa do segundo isótopo é 2 e a massa do terceiro isótopo é 3. O número de nêutrons do primeiro é 0. Esse hidrogênio não tem nêutrons no núcleo, ele só tem um próton no núcleo, apenas uma partícula nuclear. Esse hidrogênio, isótopo do hidrogênio, ele tem um nêutron no núcleo e esse outro isótopo tem 2 nêutrons no núcleo. Lembrando e revisando o conceito de massa. Massa é a soma dos prótons mais o nêutron. 1 mais 2, 3. 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1 mais 0, 1. Esses são os isótopos do hidrogênio. Nós temos outro exemplo aqui, que são os isótopos do oxigênio. Existem na natureza também 3 tipos de oxigênio. Mas qual é a semelhança que esses 3 tipos de isótopos têm? A mesma quantidade de prótons. Lembrando, gente, não esqueça, como que eu vou identificar um átomo? Eu vou ter o símbolo do átomo. Aqui embaixo eu vou colocar o número atômico, ou o número de prótons, que é a mesma coisa. No lado direito de baixo, inferior aqui, número de nêutrons. E no lado superior esquerdo ou direito, número de massa. Portanto, aqueles 3 números, esses 2 de baixo e esse de cima, eles têm um significado importante. Se na aula não ficou compreendido, volte lá na explicação e reveja novamente. Não podemos levar essa dúvida adiante, porque aqui agora nós estaremos aprofundando o assunto. Muito cuidado agora, tá bom? Beleza. Qual é a semelhança entre esses 3 oxigênios? O número atômico. Ambos têm 8 prótons no núcleo.
esse tem massa 16, esse tem massa 17 e esse tem massa 18. Esse tem 8 nêutrons, 9 nêutrons, 10 nêutrons. Lembrando, 8 mais 10, 18, 8 mais 9, 17, 8 mais 8, 16. Gente, tome cuidado. O número de massa, ele não vai crescendo em uma unidade sempre, em todos os isótopos, tudo bem? E os números de nêutrons também não vão crescendo sempre em uma unidade em todos os isótopos. O átomo de hidrogênio, os isótopos do hidrogênio e os isótopos do oxigênio, geralmente são os que nós pegamos como exemplo nas explicações, mas nem sempre acontece nesse formato bonitinho, aumentando de 1 em 1, tá bom? Mas o que nós precisamos saber aqui é que os isótopos são átomos semelhantes que têm o mesmo número atômico, se trata de um mesmo elemento químico, porém qual é a diferença? Eles têm diferentes números de nêutrons e diferentes números de massa, tudo bem? Esse é o primeiro fenômeno. Segundo fenômeno dos três, isóbaros, átomos que são isóbaros, ou nós temos o fenômeno da isobaria. Isóbaros são átomos de diferentes números de prótons e de nêutrons, só que possuem o que, gente? A mesma quantidade de massa. São átomos de elementos químicos diferentes, logo, eles têm números atômicos diferentes, são outros elementos, tá? Que têm número de prótons diferentes, número de nêutrons diferentes. Qual é a semelhança, então, já que nós estamos trabalhando semelhança entre átomos? Temos átomos isóbaros. Quais são as semelhanças, professor, entre eles? O número de massa. Vejamos alguns exemplos. Beleza, exemplo de isóbaros. Vamos ver aqui o potássio e o cálcio. Veja, pessoal, que isóbaros têm números atômicos diferentes. Então, se eles têm números atômicos diferentes, não são do mesmo elemento químico. Só que qual é a semelhança entre os átomos isóbaros? O número de massa. Nós temos na natureza isóbaros do potássio e do cálcio. Quantos prótons? Qual é o número atômico do potássio? 19. Qual é o número atômico do cálcio? 20. São diferentes. Qual é o número de nêutrons do potássio? 21. E do cálcio? 20. O que eles têm em semelhante? O número de massa. São isóbaros. Tudo bem? Olha aqui que interessante. Cálcio, escândio e titânio. Primeiro, eu mostro para vocês que esse cálcio e esse cálcio são isótopos. Por quê? Porque eles têm o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa e de nêutrons. Olha que interessante. Tá? Só entrando aqui no que nós vimos no primeiro ponto lá de semelhança entre átomos, que foi o fenômeno da isotopia. Beleza, mas vamos aqui nos ater ao fenômeno de isobaria. Bom, entre o cálcio, o escândio e o titânio, nós temos o fenômeno de isobaria. O cálcio com massa 42, o escândio massa 42 e o titânio massa 42. Ambos têm a mesma quantidade de massa e diferentes números atômico, cálcio 20, escândio 21 prótons, titânio 22 prótons, cálcio nêutrons 22, aqui nós temos o escândio 21 e o titânio 20 nêutrons. Ou seja, o que é que são isóbaros? Elementos que têm a mesma quantidade de massa, porém os seus números atômicos e números de nêutrons são diferentes. Nunca nós teremos no mesmo par de átomos o fenômeno da isobaria e da isotopia, tá? Que nós já estudamos. Eu vou falar agora dos isótopos, não vou entrar em questão. Nunca. A semelhança sempre vai ser em uma característica. Ou é isótopo, ou é prótons, ou é isóbaro, massa, ou é isótonos, que nós vamos ver agora. O terceiro e último fenômeno, chamado de fenômeno da isotonia, são átomos isótonos. Preste atenção. São átomos
de diferentes números de prótons, ou seja, o número atômico é diferente, não se trata de um mesmo elemento químico. Diferentes números de massa, o número de massa são diferentes, com o mesmo número de nêutrons, mesmo número de nêutrons. Exemplo, professor, ó, entre esse cloro e esse cálcio. Veja, o cloro, número atômico 17, número de massa 37, número de nêutrons 20. Esse cálcio aqui, número atômico 20, número de massa 40 e número de nêutrons 20. Qual é a semelhança? O que eles têm em comum? A mesma quantidade de nêutrons. Se eles têm a mesma quantidade de nêutrons, nós temos eles com a característica de serem átomos isótonos. Onde está a diferença? Ó, no número atômico e no número de massa. Tudo bem, gente? Isótonos são elementos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Tudo bem? Vão registrando no caderno esses três fenômenos e agora nós vamos, professor, isótopos, isótonos, isóbaros, mesmo número de prótons, de massa, de nêutrons, como que eu vou fazer para não me confundir nesses nomes? Vamos fazer um esqueminha agora. Bem interessante. Professor, vimos os três exemplos de fenômenos de semelhança entre átomos. Isótopos, isóbaros e isótonos. Mas essa palavra não entrou na minha cabeça. Existe um esquema, existe uma forma que possa facilitar para que nós que estamos vendo pela primeira vez possa memorizar, possa estar não memorizando, decorando, mas aprendendo com mais facilidade? Sim, vamos entender este esqueminha que vai nos ajudar em muito. Primeiro, iso significa igual, semelhante. É uma palavra grega, tudo bem? Uma palavra grega que significa igual, significa semelhante. Nós estamos trabalhando semelhança, certo? Vamos lá. Gente, preste atenção neste esquema. Isótopos. Ó, semelhança no número de prótons. Olha como que Deus é maravilhoso. Deu característica, capacidade aos químicos que desenvolveram essas pesquisas. No próprio nome, já coloca o que significa. Átomos que têm igual número de prótons. Isóbaros, semelhança no número de massa. Ó, isóbaros, iso igual, semelhança, números de massas. Tem números de massas semelhantes. Isótonos, semelhança no número de nêutrons. Ó, iso igual, tonos, nêutrons. Semelhança no número de nêutrons. Pronto, fechou, acabou com a dúvida. Isótopos igual ao número de prótons, isóbaros igual ao número de massa, isótonos igual ao número de nêutrons. Agora fecha, né, pessoal? Porque como eu já mostrei na aula de hoje, nós já vimos na aula na semana passada, quando eu quero representar um átomo, eu vou colocar o quê? Número de prótons, ou número atômico, número de massa e número de nêutrons. Dois átomos que tiverem a mesma quantidade de massa, isóbaros. Átomos que têm o mesmo número de prótons, isótopos. Elementos que tiverem a mesma quantidade de nêutrons, isótonos. Na própria palavra já aparece prótons, massa e nêutrons. Tudo bem, gente? Bom, encerrando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, assista novamente. Lembrando, faça todos os registros, tudo que eu coloco na lousa, vocês registram no caderno. Não precisa mais me mandar foto. Vai arquivando, colocando a data certinha. Hoje, dia 19/5, ao retorno às aulas presenciais, nós estaremos vistando o caderno de vocês. Peço muita atenção, vão estudando, aproveite essas videoaulas para aprimorar o conhecimento de vocês. Um abraço e até semana que vem.